Olá pessoal, sejam bem-vindos à terceira aula do mini curso de macramê. Eu sou Marcela Toledo, idealizadora do Fibra Studio, e hoje eu vou mostrar para vocês dois pontos diferentes. Um clássico, que é o nó DNA, que ele tem uma textura linda, é fácil de fazer e é bastante parecido com o nó quadrado que nós fizemos na aula anterior. O segundo ponto que eu vou mostrar para vocês é o S duplo. Esse é um ponto um pouquinho diferente, mas eu tenho certeza que vocês vão amar e, é claro, usar em outros projetos. Então esse é o nó DNA. Para fazer o nó DNA, a gente vai usar como base um fio de 2 metros de comprimento e nós vamos posicionar, ou seja, fazer o nó de montagem ao lado do última barra de nó quadrado do lado esquerdo. O processo é sempre o mesmo, pessoal. Ponta com ponta, divide o fio ao meio, acha a argola e eu vou fazer o nó de montagem na cavilha. Lembrando que a gente está usando a cavilha, que é essa base de madeira, com 50 centímetros de comprimento e 15 milímetros de espessura. Com o nó de montagem feito, a gente vai iniciar a área do DNA. E eu vou usar um cordão de algodão trançado com alma, 4 milímetros de espessura para fazer o nó DNA. O início é o mesmo. Ponta com ponta, achou a argolinha. Passei por baixo do fio. E vocês vão notar que o nó DNA, ele é exatamente como o nó quadrado. A única diferença é que é somente um movimento. Ou seja, a gente vai repetir sempre o mesmo movimento. Aqui mostrando para vocês, eu vou começar do lado esquerdo. Vou afastar mais um pouquinho para facilitar a visualização e nós vamos começar. O ponto é o seguinte, eu trago o fio esquerdo por cima dos fios centrais e o direito por cima também. Mais uma vez, vocês vão ver esse formato do número 4. O fio do lado direito passa por trás dos centrais e sai pela argola. Pronto, ajustei o fio. Percebam, olha, mais uma vez, nós estamos trabalhando com fios de diferentes espessuras, ou seja, os nossos fios guia, que são os fios de apoio, eles são em 5 milímetros e os fios laterais, que são os fios de trabalho, em 4 milímetros de espessura. A partir daqui, a gente só vai repetir exatamente esse movimento. E é legal mostrar como esse ponto fica cheio de textura, lindo, e ele enquadra essa área central do nosso painel. Então vamos continuar repetindo esse movimento para vocês verem o nó DNA se formando. Durante a execução, ele já vai tomando a forma, dessa forma espiralada que vocês estão vendo. Uma dica legal e importante para essa produção é que você respeite a anatomia do ponto, ou seja, que você vá virando aos poucos cada vez que você sentir a necessidade, conforme a torção de cada um dos pontos. Vou fazer novamente esse ponto e percebam que ele é exatamente a primeira parte do nó quadrado, ou seja, eu comecei da esquerda para a direita, passei o fio por cima e por cima. Quando você vê o número 4, o fio da direita, ele vai por trás dos fios centrais e sai nessa argola. Ele vai ficar desse jeitinho assim, ou seja, os fios de trabalho eles vão abraçar os fios centrais e você sobe esse ponto. Então, vamos fazer essa sequência e vocês vão perceber que conforme vocês vão trabalhando os pontos, ele já vai virando, ele já vai fazendo essa torção. Quando chegar mais ou menos aqui, ó, vocês podem virar, tá? Sem medo, pode virar o trabalho, mas é importante lembrar que a sequência vai continuar a mesma. A gente vai continuar trabalhando da esquerda para a direita. Então, olha, faço o ponto, vejo o 4 e continuo nessa sequência. Agora eu vou mostrar para vocês como unir as duas áreas laterais do nó DNA. Em cada uma das áreas eu trabalhei com 20 centímetros de comprimento, ou seja, você vai repetir o processo fazendo o nó DNA com 20 centímetros do lado esquerdo, 20 centímetros do lado direito. E agora a gente vai trabalhar com o nó de alçapa, o nó de fechamento, que é esse aqui. Reparem que ele não tem nenhum tipo de sobrinha, ele é um nó que não utiliza nenhum tipo de cola e eu brinco que ele é um nó mágico, porque ele vai esconder todos os fios e te deixar com o acabamento perfeito. Vamos começar. Aqui a gente já tem um processo adiantado para mostrar para vocês o ponto central. Então eu trabalhei com 20 centímetros de nó DNA e agora eu vou unir. E depois a gente vai
ajeitar cada uma das partes para deixar ele redondinho, contornando e fazendo essa moldura na área central do nó DNA. Para fazer o nó de alçapa, eu vou usar um cordão de algodão trançado com 4 milímetros de espessura, com 80 centímetros de comprimento total. O movimento que a gente vai fazer para o nó de alçapa é o seguinte: eu vou colocar o fio na minha mão, medir uma média de 4 dedos e vou fazer uma voltinha desse jeito. Ou seja, eu vou ficar com uma ponta no lado esquerdo, o fio longo no lado direito e uma argola. Esse fio longo a gente vai envolver em todos os fios que fazem parte desse conjunto que formam os 2 nós DNAs, um em cada lateral. O movimento é o seguinte: com a mão esquerda eu vou segurar todos os fios juntos e, começando na base, eu vou posicionar essa argolinha que eu fiz. Mais uma vez, lembrando que o fio longo tem que estar para o lado direito. Agora eu vou começar a enrolar todos esses fios juntos, envolvendo o nó. Nesse primeiro movimento, percebam que eu estou sempre fixando com o meu dedo. A gente vai dar uma puxadinha um pouco maior e vai começar a envolver em cada uma das voltas esse nó. A partir do segundo movimento é importante, você pode até virar, é importante perceber aqui, coloca o nó de lado e você não vai sobrepor os fios, tá bom? Você vai, nesta sequência, para que ele fique bem certinho, com um acabamento bacana. Percebam que aqui nós já fizemos 1, 2, 3, 4, 5 voltas. Aqui a gente vai trabalhar com 8 voltas no total. E cada uma dessas voltas, ela não vai ficar sobreposta. Então percebam que o fio tá bem lisinho. Agora, para a parte final do nó, nós ficamos com essa laçada, essa alça na parte de baixo, um fio longo na parte de baixo também e outro mais curtinho em cima, que foi aquele que nós deixamos com 3 ou 4 dedos de comprimento. O movimento é o seguinte: nós vamos trazer o fio de baixo, essa ponta, por dentro da argola, de baixo para cima, nesse movimento, ou seja, a ponta do fio, ela vai ser apontada lá para cima. Quando você já tiver com esse movimento, você vai vir com esse fio de cima e puxar. Agora a gente pode colocar um pouquinho mais de força, porque a gente vai precisar deslizar o fio de baixo, passando por dentro de todos os fios, que nós já contornamos essa área central que uniu todos os pontos. Nesse movimento aqui, Vocês percebam que agora a argolinha está se fechando, aqui você já pode soltar um pouquinho, E agora eu vou deslizar, vou virar para vocês conseguirem visualizar melhor, Percebam que aqui eu estou fazendo uma forcinha maior e não tem problema. O importante é que ao puxar, você não vai deixar esse nó ir até o final da parte de cima, a gente vai deixar ele escondido. E é exatamente por isso que ele tem um acabamento tão lindo e perfeito. A gente não precisa de nenhum tipo de cola e ele dá uma finalização linda. Então percebam, olha, que o nó ficou lá por dentro. Eu sempre gosto de dar uma leve apertadinha para tirar qualquer espessura extra que tenha. Apertei o nó, ele ficou bem retinho. E agora eu venho com uma tesoura. Pessoal, muito importante, tomem muito cuidado nesse momento, porque a gente só quer cortar o excesso dos fios que nós deixamos para cima para puxar e o fio de baixo, ok? Então prestem atenção, olha, selecionem bem os fios, se quiser para facilitar pode até colocar para o lado os outros fios que nós não vamos cortar, porque eu vou cortar bem rente, percebam, com cuidado, com um ponto, corta bem rente. E a mesma coisa na parte de baixo, com muito cuidado nesse passo a passo. E agora, eu vou usar a pontinha da tesoura, para colocar para dentro. Percebam que movimento simples, mas que vai te ajudar bastante. Então, as duas pontinhas, elas vão ficar para dentro no nó de alçapa e aqui ele já está finalizado. Agora eu vou ensinar para vocês o passo a passo de um ponto lindo com uma textura incrível. Esse é o ponto S duplo. Ele é um ponto que vocês vão ver que tem um passo a passo um pouquinho diferente, mas ele vai te dar uma textura linda no seu projeto. Para esse ponto, nós vamos usar um cordão trançado de algodão com 3 metros de comprimento e 4 milímetros de espessura. O movimento inicial é o mesmo dos anteriores. Ponta com ponta, desliza o fio e a gente vai colocar por baixo dos fios centrais. Reparem que aqui eu estou contando como base o segundo cordão de algodão, contando desse da bolinha que nós já fizemos na aula 2. Então eu vou separar para facilitar a visualização e vamos começar do mesmo jeito.
Com a marcação, eu passo o fio por baixo e faço o primeiro ponto do nó quadrado para fixar esse ponto lá em cima, deslizando com os fios de base. Exatamente igual como nós já fizemos nas aulas anteriores. Pronto, deslizei, fixei e a partir daqui a gente vai começar o movimento do ponto S duplo. Vamos lá? A gente vai começar com o fio do lado esquerdo e fazer o movimento de S, ou seja, eu vou fazer essa argolinha. Então, o fio sempre vai estar por cima, eu vou achar essa argolinha aqui, sustento o ponto, ok? O fio do lado direito, ele vai cruzar, passar por baixo dos centrais e sair na argolinha. Eu vou repetir o movimento para vocês verem ele direitinho. E a partir daqui, ó, eu subo e vou ajeitando em cada um dos movimentos, encaixando o ponto para ele ficar bem limpo e bem bonito. Vamos novamente? Vou começar do lado esquerdo. Com a minha mão eu formo esse S, essa curvinha. Sustento o ponto. O fio do lado direito vem por cima da argola e também por cima dos centrais. Passa por trás dos fios guia e sai pela argolinha. É importante vocês verem que quando ele sai pela argola lateral, ele tá indo de baixo para cima. E a partir daqui, ó, você vai ajeitando em cada um dos pontos e deixando ele bem limpinho. Para finalizar essa área do nosso painel, você vai repetir exatamente o mesmo movimento agora do lado direito. Então, no final, nós vamos ter duas áreas com um nó S duplo, com 20 centímetros de comprimento cada um, usando sempre o segundo fio de base da cavilha do painel. E assim a gente finaliza a nossa terceira aula do mini curso de macramê. Amanhã eu te espero e eu vou mostrar como fazer o passo a passo do tassel, que é um pompom lindo, cheio de charme e que vai dar vida ao nosso projeto. Esse aqui que eu tô mostrando para vocês. Então até amanhã com mais macramê.